Olá, amigos do Jornal Taperá. Estamos aqui nesta segunda-feira para mais uma entrevista aqui no Jornal do Meio-Dia. Com bastante orgulho, com bastante prazer, recebo aqui em nossa redação no Jornal Taperá o professor Elias Henrique Moreira, que é um dos grandes professores aqui da cidade de Salto, um amigo, um exemplo. Nós temos nessa entrevista uma má notícia, que ele está se aposentando nesse ano depois de uma longa vida dedicada ao serviço, ao magistério, à formação de cidadãos pensantes. Essa é a má notícia. A boa notícia é que, além de professor, ele está se aventurando agora no mundo da literatura. E nós vamos fazer esse bate-papo com ele sobre um livro que ele participou, que foi lançado recentemente e que ele entrou com um artigo. Nós vamos estar falando sobre esta carreira que pode estar começando aqui, de um grande escritor. Afinal, é um grande ser humano, um grande professor, um grande amigo, um grande exemplo e agora um novo escritor. Professor Elias, como é que está aí o seu processo de aposentadoria, de estar saindo do magistério? A literatura vai ocupar esse vazio, entre aspas, que vai ficar na tua vida profissional? Primeiro, grato pela generosidade com a qual você se refere a mim, e é verdade que somos amigos de longa data, né? Eu também respeito muito o seu trabalho e por isso vim tranquilo quando você me convidou para conversar aqui, né? Na verdade é assim, eu saio do magistério com a mesma tranquilidade que eu entrei, né? Porque eu entendo que fiz o que eu gosto, dei o máximo de mim por todos esses 30 anos e agora, assim, não entendo que ficará um vazio, mas sim, mas eu vou continuar refletindo, vou continuar não seguindo aquela rotina, né, de acordar todo dia cedo e tal, mas vou continuar discutindo, trabalhando no sentido assim de continuar socializando aquilo que eu aprendi, né, que continuo aprendendo. E, então pretendo caminhar com a minha vida por aí. Além de tudo, eu gosto de música, né, então quero continuar meus dias fazendo música, tocando, cantando e debatendo e por aí. Tá? Obviamente que a música é um hobby, é um hábito, é um negócio, é uma arte que traz muita satisfação para o ser humano. Mas socialmente falando, para a cidade de Salto, para o Brasil, através de Salto, é ruim para o sistema educacional público perder alguém do seu quilate, da tua capacidade, da sua história. Afinal, você contribuiu para a formação de inúmeras gerações. Eu tenho orgulho de ser seu amigo, de ter participado de alguns cursos com você. Meus filhos, minha filha teve aula com você no Paula Santos. A literatura, a pesquisa científica e a literatura podem ser um caminho além da música? Eu acho que uma coisa que é bacana que a gente pode fazer quando por 30 anos se dedica a estudos e a trabalho, enfim, qualquer profissão, é o fato de a gente poder deixar escrito mesmo, né? O fato de a gente poder mostrar caminhos, né? Olha, fui por aqui, isso deu certo, esse caminho aqui costuma não dar muito certo. Então, o que a gente pode fazer, e a gente pode continuar contribuindo, inclusive com quem vai continuar na ativa, é contar aquilo que foi eficaz, eficiente, funcionou bem e aquilo que não, né? Para que os que vêm depois da gente não repitam os mesmos erros, possam cometer os seus, mas eles estão um passo à frente, digamos assim, né? Porque a gente pode dizer, olha, a gente fez assim, deu certo, assim, não deu. Então, eu acredito que eu vou continuar pesquisando, pretendo mais tarde publicar mais artigos, pretendo inclusive publicar em livro a minha pesquisa, mas como forma de continuar ativo, digamos, no pensamento. E também continuar contando para as pessoas, por meio de livros ou conversas, aquilo que a gente fez e que funcionou. Maravilha. Você participou com um artigo no livro Estratégia Democrático Popular, um Inventário Crítico. Do que trata esse livro? Explica pra gente o que é essa Estratégia Democrático Popular. Ótimo, Nelson. Acho então, assim, de forma bem rápida e sintética, vamos dizer o seguinte, que é uma linguagem militar, mas que se usa na política também, né? Então, assim, a relação entre tática e estratégia. A tática, numa determinada guerra, é a condução de uma batalha, né? A condução de uma batalha até o fim, a vitória ou a derrota nessa batalha se chama de
de tática. Quando você combina diversas ações táticas, diversas batalhas, com o fim de conduzir uma guerra e levar à vitória ou não, aí você tem uma determinada estratégia, não é? Quem usou isso, está citado no nosso livro, é o Clausewitz, um militar prussiano que escrevia sobre isso, né? A obra da guerra. E a gente usa essa figura de linguagem, essas categorias, para informar a estratégia democrática popular, que foi a estratégia com a qual o PT conduziu os trabalhadores nos últimos 30 anos. Quer dizer, conseguiu liderar, conseguiu, por meio de diversas ações táticas, chegar no objetivo que era a presidência da República, e ele entendia que isso faria com que o país caminhasse para o socialismo, né? Eu mesmo, quando comecei na juventude lá, começando na faculdade, fui convidado para participar do PT, e as pessoas que me convidaram, que muitas estão aqui, acabaram às vezes governando a cidade também, me diziam que o PT conduziria o Brasil e o país ao socialismo de forma democrática, diferente do que aconteceu na União Soviética e em outros países, mas que o objetivo final era o socialismo, né? Então, a estratégia e a tática organizada pelo PT tinha vários elementos que estão aqui no livro, mas duas delas me chamam muita atenção. Uma é de que se ampliasse a democracia, né? Quanto mais democracia a gente tivesse no país, mais próximo a gente estaria do socialismo. E isso passava por duas questões básicas. Uma era ocupar os espaços institucionais, né? Ganhar prefeituras, eleger vereadores e até chegar à presidência da República, fazer muitos deputados no Congresso. E o outro era com os movimentos sociais, em geral, e fazendo a luta, não é? As manifestações, para que o povo fosse pressionando, de certo modo, os governos, com mais pessoas progressistas dentro dela, dentro do Estado, e isso nos levaria a, enfim, as mudanças que o país precisava, e no final o socialismo, né? Esse era um elemento chave. O outro elemento que é importante dessa estratégia é a ideia de que o proletariado, a classe trabalhadora que cria as riquezas, produz o lucro, enfim, ela não seria mais o protagonista, né? Com aquela reestruturação produtiva dos anos 90, introdução da informática, daquela tecnologia toda, introdução dos robôs, né? Nós passamos por isso, né? Se dizia que depois disso, e depois do fim da União Soviética, a queda do muro, a classe trabalhadora, o proletariado tradicional em geral, e o proletariado em geral não seriam mais sujeitos e protagonistas. Então seriam os movimentos sociais os protagonistas, né? Para levar o país ao socialismo. Então a estratégia democrática popular tem, dentre tantos elementos que estão aqui num dos primeiros artigos do livro, tem esses dois elementos, não é? Eu depois, talvez, se der tempo, falo onde eu entrei com o meu artigo, mas esses são os elementos básicos dessa estratégia, né? No começo dela, os formuladores e tal, os intelectuais que foram estudando e que já estudavam, que acharam o PT uma opção interessante, eles, ao entrar, trouxeram os seus pensamentos também, né? Então tem uma gama de pensadores que foram, sem que eles fizessem de propósito, foram base teórica para essa estratégia, né? E uma dos elementos centrais era uma crítica à estratégia anterior, que foi liderada pelo PCB, o Partido Comunista Brasileiro. E depois se dividiu em PCB e PCdoB, mas a gente chama de partidão. O partidão dizia que no Brasil existia uma elite atrasada, os latifúndios eram o atraso, era aliado do imperialismo, né? E que a gente teria uma burguesia nacional progressista, e que o proletariado brasileiro ainda começando, né? Ele teria que se aliar a essa burguesia nacional para fazer uma revolução democrática no Brasil. Então a estratégia dele é chamada de estratégia democrática nacional. Se juntaria a burguesia brasileira com o proletariado brasileiro e os progressistas da sociedade, faria um capitalismo desenvolvido no Brasil, nacional, né, como o Japão, a Alemanha, Estados Unidos. Então, o Partido Comunista entendia
no Brasil, apesar de ele ser perseguido, ter 2 anos só de legalidade, ele entendia que se juntasse com a burguesia nacional, nacionalista, né, se faria um capitalismo forte no Brasil, se resolver os problemas básicos da questão do atraso do Brasil, do desenvolvimento, e depois o Brasil poderia caminhar para o socialismo. Essa estratégia é chamada de estratégia democrática nacional, que previa a aliança do proletariado com a burguesia nacional. Quando veio o golpe de 1964, a burguesia nacional brasileira disse: não, eu não quero aliar com vocês, eu estou aliada com o imperialismo e cresço com ele. Foi um jeito dela dizer isso. Tem toda aquela história que a gente conhece de anticomunismo e tal, mas no fim ela disse isso. E aí o Partido Comunista foi derrotado ali, não é? Quando o PT começa, em 1980, ele começa dizendo isso nos estatutos: não existe burguesia nacional anti-imperialista no Brasil, nós vamos fazer uma aliança com os movimentos populares e com as classes médias, com os setores pequenos proprietários, trabalhadores sem terra, sem teto, mulheres, né? Os negros, né? Então, faremos uma estratégia democrática popular, não democrática nacional. Que é o que é que está no nosso livro, é o título do nosso livro, né? Que a gente chama de Inventário Crítico. Onde adquirir o livro? O livro vocês podem adquirir comigo, claro, mas vocês podem. Eu tenho uma página, né? Tenho no Facebook, você pode entrar, Elias Henrique Moreira, e me mandar uma mensagem no Messenger, ou na própria editora. A editora chama Lutas Anticapital. Você digita lá no Google Lutas Anticapital, tem tanto. Mostra de novo a capa. A capa está aqui. Tem tanto. Você entra lá, Lutas Anticapital Editora, tem lá para você baixar o livro em PDF, se você não quiser comprar. Se quiser o livro impresso, você pode comprar lá com a editora ou comigo mesmo. Quantos autores participam do livro? Olha, na verdade são 15 autores. A gente diz que o livro é escrito a 15 mãos, né? São 15 artigos científicos que formam um livro, mas ele tem um todo coerente, né? Os organizadores do livro são 3 pessoas, né? O Mauriazzo, que é professor doutor na UFRJ, a Isabel Mansur também, que é professora doutora, e o Vitor Neves também. Do que trata o seu artigo? O meu artigo vai pegar um dos elementos da estratégia democrática popular, né? Que discute a questão dos trabalhadores. Essa estratégia, eu entendo que os 2 grandes pilares dela são entender a democracia como valor universal, que é o Carlos Nelson trouxe essa estratégia no Brasil, os eurocomunistas na Itália, né? E alguns aqui no Brasil, como não estou lembrando o nome dele, depois eu lembro que eu falo. Mas assim, esses 2. E. Escape? Não, o Escape não. O Escape, na verdade, é o autor desse livro. Na verdade, ele seria o autor desse livro se ele escrevesse. Como ele só fala e dá curso, não escreve, a gente acabou escrevendo. Mas, assim, então, um elemento seria central dessa estratégia, uma coluna mestra, a entender que a ampliação da democracia nos levaria ao socialismo. A segunda é entender que o proletariado não é mais o protagonista, não é? Eu acho que esses 2 foram os 2 grandes equívocos, né? 2 grandes erros dessa estratégia. Então, eu resolvi pesquisar se realmente o proletariado brasileiro, e principalmente o brasileiro, está encolhendo, como dizem, se ele realmente diminuiu, reduziu em quantidade e qualidade, ou seja, em capacidade de criar riqueza e capital. Esse é meu objeto, não é? E o meu título inicial era se ele é protagonista ou é figurante, ou coadjuvante, né? E o meu artigo saiu como lugar do proletariado na controvérsia sobre a estratégia democrática popular. Esse é o tema dele, né? Analisando hoje o Brasil, a gente vê um governo de direita, a gente vê uma série de ataques iniciados pelo governo Michel Temer às leis trabalhistas, que iniciaram lá com Getúlio Vargas. A gente vê uma redução do movimento sindical, a própria crise do Partido dos Trabalhadores devido a todos os erros cometidos. O trabalhador deixou de ser protagonista na figura do Lula, que hoje está preso, e virou um figurante. E qual vai ser o futuro do trabalhador, do movimento do trabalhador hoje no Brasil, com tudo isso? Então vamos por partes. Na verdade, assim, o grupo do qual o Lula é líder no PT, né, que é a corrente chamada articulação sindical e articulação política, né, que agora chama o UNB, esse grupo entendia que o proletariado tinha perdido o protagonismo. Outros grupos internamente no PT
entendiam que não, que ele continuava sendo protagonista, né? O grupo que venceu a disputa interna, digamos assim, que aqui em Salto também, isso aconteceu igual, como no governo federal, entendia que você tinha que se juntar todos, reunir todos os movimentos sociais e colocá-los na linha de frente, né? E aí o proletariado era um desses movimentos, né? O que acontece? Toda vez que uma estratégia vitoriosa, como nesse caso, é vitoriosa e ao mesmo tempo derrotada, há um período de fragmentação geral. A classe que estava se construindo como sujeito, porque ela se constrói como sujeito tendo um partido, né? Ou associações, enfim. Então ela que entendia que agora eu tenho um partido, agora sim tem alguém nosso, né? Não a classe inteira, mas a maioria dela, ela quando viu que o Partido dos Trabalhadores foi derrotado, ela voltou para o que a gente chama de serialidade. Então a gente está num momento de fragmentação geral, não é? O que nós estamos apontando no livro é que o responsável pela derrota foi a estratégia, né? Porque você não pode culpar o inimigo por te derrotar, né? Quer dizer, os anticapitalistas ou os antipetistas, ou enfim, aqueles que queriam que o PT não governasse ou que os trabalhadores não chegassem ao socialismo, vão fazer de tudo para poder derrotar, não é? Foi até um golpe violento, como aconteceu em 64, e agora o pessoal, dentro da institucionalidade mesmo, conseguiu afastar a presidente Dilma lá em 2016. Mas assim, essa estratégia do nosso ponto de vista é que levou à derrota, não é? Quer dizer, não dá para você acusar o time adversário, o time adversário me derrotou e foi por isso que eu perdi. Não, a sua estratégia, se fosse um jogo, a sua estratégia, suas ações táticas e estratégicas para levar você à vitória ruiu, né? Então você tem que, o que nós estamos dizendo é isso, não se trata de falar de traição, não, se trata de dizer, existia uma estratégia pensada, organizada, que não levou os trabalhadores ao socialismo. Essa é a derrota, né? Dizer que a estrela está morta não é dizer que o partido morreu fisicamente, é dizer que como meio, como possibilidade de levar os trabalhadores ao socialismo, ele morreu, foi derrotado. E nós não entendemos que não tem volta. Vai nascer um novo PT ou vai ter que surgir uma nova direção a ser seguida nesse país? A gente entende... Em termos de movimentos sociais, em termos de pensamento de esquerda? A gente entende que a classe sempre recria seu partido, é o contrário, né? As pessoas entendem que alguém, um grupinho de pessoas lá se organiza, vai, pensa e vai manipulando todo mundo, vai convencendo todo mundo e as pessoas seguem, né? A gente chama isso de idealismo. Não, a classe, ela vai reconstruir seu partido, ou vai fazer outro partido ou outra associação. A classe se organiza, né? E esse livro e nossa reflexão, nós entendemos que a nossa reflexão é como se fosse a classe se perguntando, puxa, foi só o inimigo que nos derrotou puro e simples porque ele manipula, ou nós cometemos erros? Nós entendemos que nós somos um pedaço da classe refletindo, entende? É como se fosse um pedaço da classe refletindo e contando problemas. Professor, diante da discussão que vocês fizeram nessa obra, que o senhor vai mostrar novamente para a gente, que Brasil a gente vai ter após os governos sociais democráticos, iniciados com o PSDB, depois com o PT, e agora diante de um governo de extrema-direita? Eu precisaria de muito tempo para dizer que tipo de Brasil a gente teria. O que eu posso dizer com segurança, né, assim, com certeza muito... sério, preciso dizer que tenho certeza, mas com segurança eu posso dizer que as coisas no Brasil, depois do governo Bolsonaro, ficaram muito claras. E ela informa para nós, qual é o verdadeiro papel do Estado que a gente tem, né? Nós entendemos que esse foi um erro da estratégia. Esse Estado não é Estado dos trabalhadores, não é Estado dos pequenos proprietários, dos autônomos, não. E nem para eles. Não, ele é um Estado da grande burguesia monopolista, nacional e internacional. Existe uma briga interna, né? Uma parte da burguesia monopolista internacional e nacional viu no governo do PT
inoculado, digamos assim, sem aquela radicalidade que ele tinha antes, sem abrindo mão do socialismo, viu a possibilidade de continuar esse processo de acumulação. Então, o que aconteceu foi um pacto, né, que apassivou a classe trabalhadora e produziu muito lucro. Assim, um dos períodos, o Lula não está exagerando quando ele disse que no governo dele foi um período em que mais os grandes empresários lucraram, os mais consumiu, é verdade, esgotou o modelo. Então, exatamente isso que a gente critica. O governo Lula não foi derrotado porque ele é incapaz, incompetente, destruiu o Brasil. Ele foi derrotado porque ele foi eficaz para a burguesia nacional e internacional naquele período e fez reformas interessantes e continuou acelerando o processo de acumulação do capital. Não levou o país para o socialismo como ele prometia. Essa é a derrota, não é destruir o país, etc. Agora, o que o governo Bolsonaro está dizendo para o povo inteiro, está ensinando, é pedagógico o governo dele, é de que o Estado é nosso, está dizendo. Esse Estado é dos grandes empresários, é nosso, nós vamos fazer reforma da Previdência, vamos fazer reforma trabalhista, ou seja, nós vamos reduzir os salários e aumentar os lucros. E achamos que é isso mesmo, que é isso que o governo está dizendo nesse momento, não é? Então, assim, entendemos e entendo que o período que vem agora é de muita clareza na luta de classes e um período de fragmentação ainda. As chamadas esquerdas, que são várias esquerdas socialistas, ainda não tem força para levar adiante um projeto. O PT está desmontado enquanto opção também, porque sofreu esse processo todo. E os grupos de, digamos, centro-esquerda, nem sei se é centro-esquerda, mas de centro e centro-direita, estão disputando com a extrema-direita, né? E por enquanto, eu entendo assim, né? Porque eu não posso falar por todo mundo, são 15 pessoas, cada um com o seu ponto de vista, mas entendo que o PT, o PDT, enfim, a chamada centro, que a gente chama de centro-direita, mas né? Centro e centro-esquerda, eles estarão a reboque, né? Tanto que tem uma proposta agora do Miguel Reale de juntar PSDB, PT, PCdoB e todo mundo para fazer uma frente contra o presidente Bolsonaro, né? Isso é indício de que o PT não é mais direção. E não é só sozinho mais. Não, como ele conseguiu que as pessoas, os grupos políticos se juntassem. O sindicato morreu no Brasil? Não, Nelson, é assim, ó, a gente fala assim que como possibilidade de construção da autonomia da classe trabalhadora, a CUT morreu. Como possibilidade de construção da autonomia dos trabalhadores, o PT morreu. Né? Que até o MST não tem mais condições, porque o campo sofreu mudanças tão profundas que a gente não tem tempo de conversar agora, que não cabe mais reforma agrária nem no velho estilo, não cabe. Né? E não se sabe. Não, assim, a alternativa do campo agora ou é socialização, né? É socialismo no campo, ou é continuar como está. Não tem espaço, se você for estudar concretamente, a gente está estudando isso também, né? Para uma reforma agrária clássica, que seria criar menor quantidade de pequenas propriedades, né? Então, assim, essa situação que a gente está vivendo agora no momento, né? Então, digo. Sim. Dizer que é feio, dizer que não é necessário, dizer que é pecado, dizer que é crime, discutir e falar política, principalmente discutir e pensar diferente da ordem vigente hoje, sem dizer se essa ordem vigente política está certa ou errada. Pensar diferente hoje, aliás, dizer que discutir política, discutir oposição ao que há hoje de situação, é uma forma de... Dizem que não se deve discutir política, é uma forma de dominação? Sim, é uma forma de manter, como se dizia antigamente, não muito antigamente, quando eu comecei a estudar, que não se falava muito abertamente as coisas, se dizia manter o status quo, não é? Assim, o que faz, assim, o mundo, o universo, a natureza estão em constantes mudanças, né? O que nos diferencia da natureza é que a gente pode fazer isso de forma planejada. Então, você contribuir para a reflexão, contribuir para as pessoas pensarem e entenderem que a história é feita por seres humanos, isso é fantástico. Isso tem problemas hoje, né? As pessoas estão chamando
você provocar reflexão, debate, o pensamento de doutrinação. Elas confundem, né? Confundem doutrina Doutrinação com é dizer reflexão. que é o contrário. Doutrinação é você dizer, este é o caminho, a verdade e a vida, quem não seguir ou vai para o inferno será preso ou morto, não é? Quando você, jornalista, ou professor, ou qualquer pessoa na rua, diz, olha, essa é a minha opinião sobre tal tema, qual é a sua? Ah, você dizia essa, aí eu discordo de você, e você, fraternalmente, ou não fraternalmente, diverge, isso é rico, isso provoca, estimula o pensamento e a autonomia, né? Sim. Então, assim, a gente teve sociedades terríveis que foram modificadas já por nós, né? Então, eu entendo que nós estamos num período bem difícil, mas que a gente que pensa, que quer autonomia, tem que continuar falando, continuar pensando, continuar estimulando a reflexão. Assusta, professor, você nessa obra que discute aí a estratégia, você e os outros 14 que participaram dessa obra, que discutem essa estratégia popular de chegada ao poder do Partido dos Trabalhadores, assusta esse cenário que a gente vê de caos, de incerteza, de medo, de maneira sucinta, assim, que Brasil que você acha que os seus netos vão ter um dia? Olha, eu sou uma pessoa que eu não sou poliana, né? Ou Cândido Rousseau dizia que tudo está bem no melhor dos mundos possível. É poliana, está tudo bem, obrigado. A gente está num período difícil, um período a tendência essas tensões aumentarem, né? Mas você vê que a democracia burguesa no Brasil está tão sólida, é o contrário, eu acho o contrário do que as pessoas dizem, a gente não está sem democracia. A democracia brasileira está tão sólida que eles conseguiram tirar uma presidente eleita legalmente, sem nenhuma razão legal ou legítima que fosse, sem querer defender, percebe? Sem intervenção militar. As pessoas pediram intervenção militar, fizeram na última greve de caminhoneiros, né? As pessoas põem placa nos caminhões pedindo intervenção, os militares não. A gente olha para frente, a gente não está olhando no retrovisor. Então, assim, a democracia burguesa, digamos, se a gente quiser usar adjetivos, está tão consolidada que é possível um governo de extrema-direita que defende, que fala bem da tortura, fala bem, né, do armamento, defende, ele está aí e não rompeu ainda com o Estado de Direito. Ele, lógico, ele tem medidas que parecem que podem indicar isso, mas a sociedade brasileira já está bastante vacinada nisso, né? Ou amortecido. Mas eu entendo. No sentido de não se chocar com nada. Mas também ela não aceita, mesmo as crianças, os jovens, eles não aceitam, assim, tranquilamente um governo de exceção. Eles querem falar, eles querem cantar, querem dançar o funk deles, querem cantar o rap deles. Ainda que isso não seja uma rebeldia revolucionária, que vai transformar o mundo. Não, eles querem, as meninas querem sair também com os meninos, sabe? Elas não querem ser tratadas só porque são meninas, não poder sair. Você conversa com meninas de 12, 13 anos, é isso que assusta um pouco a extrema-direita, né? As meninas de 12, 13 anos falam, ué, por que meu pai deixa meu irmão de 14 anos sair e eu não, de 14? Não, porque você é menina. Ah, mas acho que é injusto, não é porque eu sou menina. Então, assim, isso assusta um pouco a extrema-direita, né? Porque meninas e meninos de 12, 13, 14 anos, eles têm opinião própria, né? Isso não significa uma revolução, uma transformação, né? É uma busca de rebeldia que todo estudante busca. Então, assim, a gente tem problemas, manipulações. Eu não sou Cândido. Nós estamos com um problema em casa. Estamos numa situação difícil, aumento de feminicídio, assassinato de indígena, assassinato, né? Propositadamente os caras assassinando e a sociedade meio assim, né? Mas você vê, a gente trocou de presidente, teve um impeachment, tem um presidente de extrema direita, tem protestos na rua, as pessoas vão fazer protestos e ainda não tem intervenção militar. Sim. Professor, para a gente encerrar, mostra de novo o livro. Opa! Explica para o nosso internauta como que a pessoa pode adquirir esse livro, conhecer o trabalho. E repete o teu Facebook para as pessoas acompanharem você lá. Você pode digitar lá no busca Elias Henrique Moreira, meu Henrique é com E,
manda uma mensagem para mim no Messenger, né? No privado, que a gente não fala, e eu posso providenciar um livro, né? Encomendar e tal. Se você entrar na editora Lutas Anticapital, pode digitar no Google mesmo, vai aparecer o site da editora e vai ter um livro lá para você baixar em e-book, que a gente chama, em PDF. E é tranquilo, vai conseguir. Qual o valor do livro para comprar? O livro impresso custa R$50, tá? Qual vai ser seu próximo livro? Então, o próximo artigo, muito provavelmente, eu vou continuar falando da importância do proletariado no Brasil, porque eu acabei não falando do artigo, mas eu encontrei, na verdade, um crescimento do proletariado industrial no Brasil, não uma redução. Desculpe. Não. Ainda que em menor número que as pessoas gostariam. Dos anos 80 para cá, posso te dar um número assim, simples, né? A gente tinha nos anos 80 5 milhões, 6 milhões e 700 mil, mais ou menos, aproximadamente, trabalhadores da indústria de transformação. E agora, 2014, 2015, a gente tinha 8 milhões e pouco, né? Então, apesar de ser pouco pelo tamanho da população brasileira, mas não é verdade que o proletariado brasileiro está diminuindo. Meu próximo artigo, muito provavelmente, será do proletariado do setor de serviços, porque o setor de serviços é uma confusão generalizada no setor de serviços. E eu vou para lá continuando a pesquisa. Então, repete o teu Facebook para a gente encerrar. Meu Facebook você pode acessar por Elias Henrique Moreira, você encontra o meu Henrique com E. E é tranquilo, acho. Manda uma mensagem para mim no inbox, né? E a gente entra em contato, tá bom? Pessoal, a conversa com o professor Elias dava para estender por horas. Infelizmente a gente tem um tempo limitado. Curte aí o vídeo, compartilhe a postagem aí do Jornal Taperá. Deixe o seu comentário do que você acha desse período de transição do país em termos políticos, em termos de ideologia. Obviamente, comentários bem estruturados, comentários, olha, eu discordo por causa disso, daquilo, ou eu concordo por causa disso ou daquilo. Ao contrário do que dizem que rede social, internet não serve para a gente dar opinião, a ideia dessa entrevista com Elias era justamente provocar um pouco de discussão e falar um pouco sobre o livro dele. Obviamente uma discussão estruturada, uma discussão bem fundamentada. Comenta aí o vídeo, o que você acha da opinião do professor, do livro. Se você leu o livro, deixe o seu comentário também para ajudar na conversa. A todos nós, muito obrigado, fiquem todos com Deus.